Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. É bom conhecer, mas uma pequena parte do corpo de Cristo. Tem gente aqui de máscara, mas eu estou conhecendo. Já vi rostinhos familiares aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Eu estou acompanhada do meu digníssimo esposo Miguel. Por favor, se coloque de pé, meu filho. Onde você vê um homem alto, careca, forte, é Miguel. Nós já estamos caminhando agora no mês de novembro para 10 anos de casados. Graças a Deus, para a glória de Deus. Cada ano melhor do que o outro, viu, pastora? Jesus está sempre fazendo acontecer na nossa vida o vinho novo. E estamos congregando hoje na Igreja Batista Missionária Jardim Imperial, pastor Gercínio, lá em Pituaçu, apesar de estarmos morando em Lauro de Freitas. Por isso a gente demorou um pouquinho para chegar. Eu não costumo chegar no horário da palavra, porque nós que estamos aqui nesta noite não estamos para receber, estamos primeiro para dar a Deus. Quando nós dedicamos a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida como entrega, quando cultuamos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso ser, então Ele sempre tem algo para derramar sobre as nossas vidas. E eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite. E quero já agradecer a confiança da pastora Nélia. Já ouvi falar através da missionária Paula, a missionária Adriana, cadê ela? Foi o canal de Deus ontem quando ela me ligou e eu disse amém. Eu não digo não para Jesus. E eu quero de forma breve apenas relatar algo aqui, porque eu fiz um compromisso com o Senhor e disse para Deus que onde eu estivesse passando eu estaria contando o que Ele fez na minha vida, porque eu sou milagre. Em todos os sentidos, irmãos, eu sou milagre. A minha vida é um milagre. Um dos milagres que Deus fez na minha vida há 8 anos, completando 8 anos agora, 2020, foi a cirurgia de um câncer maligno que eu sofri. 1 ano de casada, quando eu descobri que eu estava com um câncer maligno, perdi 17 quilos em 4 meses, pesei 45 quilos, fiquei literalmente pele e osso. Meu esposo pensou que já iria me perder, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor, e quando Ele está no controle, Ele faz como Ele quer. Para a glória do Senhor, ouvi do médico depois de 5 anos o que Jesus já tinha dito, que eu estava curada. E aí é toda uma história, é uma história de milagre. 6 meses de quimioterapia toda semana, sem cair um fio de cabelo da minha cabeça. E quem olha para mim hoje não diz o que eu passei. Foi uma cirurgia que durou quase 6 horas de relógio. E muita coisa, foi mexida dentro de mim. Mas Deus é aquele que faz tudo novo na nossa vida. Amém, queridos? É só um breve resumo, porque a história é longa. Mas quem sabe Deus permita uma outra oportunidade, porque é testemunho de milagre. Mas hoje é culto da família. Pastora, tem até que horas? 8h30? 8h20? Pronto. Temos até 8h20 para vermos o que Deus tem para fazer nas nossas vidas nesta noite. Mas Deus ultimamente tem inclinado meu coração para a família, porque família é projeto do coração de Deus. Quando nós temos famílias curadas, famílias edificadas, famílias restauradas, famílias abençoadas, nós temos igreja abençoada, igreja restaurada, igreja edificada, igreja curada, nós teremos uma sociedade transformada, nós teremos o nosso local de trabalho transformado e nós teremos uma futura geração louvando, adorando e glorificando ao Senhor. Por isso é tão importante família, queridos. E não tem como nós fugirmos desse versículo, Josué 24. Eu quero que você abra comigo em Josué 24, versículo de número 15. É um versículo muito conhecido. Josué 24, verso 15. Todos envolvidos na edificação do lar. Todos envolvidos na edificação do lar. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos, eu e a minha serviremos. Eu achei interessante quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração ontem à noite, porque Josué não disse: eu vou fazer a minha casa servir ao Senhor, eu vou mandar a minha casa servir ao Senhor, eu vou obrigar a minha casa a servir ao Senhor. Não, ele disse: eu e a minha casa serviremos. Todos nós estaremos envolvidos nesse processo de servir ao Senhor. Todos nós estaremos na presença de Deus. Todos nós estaremos adorando ao Senhor. Todos nós estaremos contribuindo para que o nosso lar seja edificado na presença de Deus. Eu tenho a certeza que da família de Josué ninguém se sentiu obrigado a servir ao Senhor. Mesmo porque, irmãos, com Jesus não adianta estar obrigado. Com Jesus nós precisamos aprender a adorá-lo e a servi-lo de forma voluntária. Não adianta você querer seguir a Jesus porque alguém impôs, ou porque você está com medo do inferno, ou porque você apenas precisa que o milagre aconteça na sua vida. Servir a Jesus é algo voluntário, servir a Jesus é de coração, servir a Jesus é com entrega total, servir a Jesus é com consciência, servir a Jesus, irmãos, é como o irmão acabou de dizer aqui, é conhecendo Ele a cada dia, porque a revelação do conhecimento de Jesus transforma a nossa vida. Por isso, Paulo sempre dizia: o amor de Cristo me constrange. E cada vez que conhecemos mais Jesus, podemos declarar, como disse Pedro: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Eu não encontrei Jesus, tudo que eu estou procurando é a eternidade, é a salvação. E eu não encontrei nenhuma outra pessoa, eu não encontrei ninguém que pudesse me dizer palavras como o Senhor diz, que gera em mim a vida eterna, a vida abundante. Todos envolvidos na edificação do lar. Jesus falou em Mateus 7, 24 ao 27, sobre aquele que edifica a casa na rocha e aquele que edifica a casa na areia. Ele mostrou a diferença. E a diferença, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A diferença, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não está em ouvir a palavra. Às vezes nós achamos que é importante ouvir a palavra, e é sim. É importante ouvir a palavra. Mas muito mais do que ouvir a palavra é praticar a palavra. Muito mais do que ouvir a palavra é obedecer o que diz a palavra. Muito mais do que conhecer a palavra é viver a palavra. Não adianta ouvir e não colocar em prática, porque a casa vai estar sendo edificada sobre areia. Mas aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha. Nós começamos a perceber que no Salmo 127, verso 1, Salomão diz: o Senhor é quem edifica a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, família, lar, nós trabalhamos na construção. Todos estão envolvidos na construção, mas a base é Deus. O centro é o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Jesus precisa estar na direção. Jesus precisa ser o cabeça do lar. Jesus precisa ser o Senhor da família. Senão tudo que eu fizer será em vão. Ele precisa estar. E eu vou começar falando sobre Josué e aquilo que ele declarou, porque o nosso tempo é curto. E geralmente as pessoas que tendem ao ensino falam de forma detalhada e terminam falando muito longo. E eu sou assim, se me deixar falando 1h30, pastora. Mas amém. Vamos lá.
nós queremos perceber que não podemos ficar como espectadores na família. Vou repetir. Precisamos entender que não podemos ficar ou não podemos ser espectadores na família. Você não pode estar fazendo parte de uma família, você não pode estar inserido no lar e ficando como espectador. E o que Deus começou a me mostrar foi justamente isso. O que acontece quando o marido no lar, ele é apenas um espectador? O que acontece quando uma esposa no lar, ela é apenas uma espectadora? O que acontece quando um filho no lar é apenas um espectador? Espectador é aquele que vive assistindo, é aquele que vive indiferente, é aquele que não toma atitude, é aquele que não contribui, é aquele que não interage. E precisamos entender, irmãos, que lar, família, todos estão envolvidos na construção, todos estão envolvidos na edificação. E por onde nós vamos começar? Pelo cabeça. Eu sei que você está de máscara, mas se você estiver do lado de alguém, diz para essa pessoa: hoje tem palavra para todo mundo aqui. Diz para ele não se preocupar não, diz para ela não se preocupar não. Nós vamos começar falando do marido, porque é o cabeça, mas não se preocupar não. Tem para a esposa, tem para filho, tem para todo mundo. O que acontece quando o marido no lar, ele é apenas um espectador? Irmã, tem exemplo na Bíblia de marido espectador? Tem sim. Sabe quem? Acabe. Acabe foi um marido totalmente inerte da família. Ele não cumpriu com o seu papel. E o que aconteceu? Eu quero que você acompanhe comigo em 1 Reis 16. 1 Reis, capítulo 16, o que nós vamos ouvir é tudo que está na palavra do Senhor. 1 Reis 16, o verso 30 e o verso 31. Olha o que está escrito. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. A Bíblia está dizendo, como se já não bastasse, como se já não fosse suficiente seguir o caminho de Jeroboão, fazendo mal aquilo que era aos olhos do Senhor, ainda tomou por mulher a Jezabel. Ou seja, só piorou a sua situação. Qual foi a atitude de Acabe diante de Jezabel? Capítulo 21 de 1 Reis, versículo 7, versículo 25. Capítulo 21 de 1 Reis, versículo 7 e versículo 25. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Verso 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer a história, se não todos. O que foi que aconteceu com Acabe, irmã? Ele deixou Jezabel governar a sua casa. Ele deixou Jezabel governar o seu reino. Ele deixou Jezabel tomar as atitudes. Ele deixou-se ser dominado. Ele era um homem fraco. Ele era um homem covarde.
Ele era um homem sem iniciativa. Irmãos, como isso prejudica um lar? Quando o marido, ele vive como espectador dentro da sua casa, dentro da sua família. Quando ele não é um homem de tomar iniciativa. Quando ele é um homem de se deixar ser governado pela mulher. Quando ele é um homem que se deixa ser dominado pela sua mulher. O que acontece, irmã? Acontece inversão de valores. E quando acontece inversão de valores, não é Deus que vai governar a casa. Não é Deus que vai edificar a casa, irmão, ou a coisa no nosso lar acontece do jeito que Deus mandou, ou então vai estar tudo fora do lugar. Aí você vai dizer assim, irmã, então você está dizendo que é para meu marido mandar em mim. Nós vamos entender a visão de Deus. Na visão de Deus, irmãos, não há disputa de posição entre marido e mulher. Na visão de Deus, não há maior e menor. Na visão de Deus, ambos estão no mesmo patamar. Porém, na visão de Deus, o cabeça é o marido. Na visão de Deus, o cabeça é o homem. Na visão de Deus, quem governa, quem precisa tomar iniciativa, desculpa a expressão, irmão, mas quem precisa vestir as calças e honrar o que veste é o homem. Olha, eu glorifico tanto ao Senhor, porque meu marido está aqui hoje, porque geralmente eu vou para algumas igrejas, ele não pode estar comigo por causa do trabalho dele. Mas se você chegar e perguntar assim, irmã, você aí desse seu jeito, quem é que é o cabeça lá na tua casa? Ô, irmão, Jesus sabe a quem me dá. Jesus sabe com quem eu casei e por que eu casei. Você não está vendo assim, quietinho, calado? Vai passar um dia com a gente que você vai ver como é que é a coisa lá em casa. Não há disputa. Mas eu entendo o meu lugar diante de Deus. E eu entendo o lugar do meu marido na presença do Senhor. Esse negócio, irmã, de ficar ouvindo as esposas dizendo, ah, meu marido é um lerdo. Meu marido só graça. Meu marido vai na base do empurrão, irmã, e olhe lá. Lá na minha casa, quem toma a iniciativa sou eu. Quem bota o prego na parede sou eu. Quem tapa o buraco sou eu. Irmão, eu não faço, não. Tem coisas que é ele que faz. E se é coisa para ele fazer, e eu estou vendo que ele ainda não pode fazer, vai ficar lá até a hora dele fazer. Mas eu não inverto o valor. Saiba ter paciência. Saiba tratar tua natureza, mulher. Saiba deixar o Espírito Santo dominar a tua vida. Saiba aprender a esperar em Deus, mas deixe teu marido tomar a posição. Aí eu acho interessante, pastora, porque a coisa acontece assim. A gente ora para que Deus age, a gente ora para que Deus transforme, a gente ora para que Deus trabalhe. Ah, Deus muda meu marido. Oh, Jesus, levanta meu marido. Oh, Jesus, muda o coração do meu marido. Faz o meu marido ser o homem da casa. Mas quando aparecem as situações para que seu marido seja o homem da casa, é você que toma a frente de Deus. Como é que Deus vai trabalhar? Como é que Deus vai responder a tua oração? Se você ora de um jeito, mas age de outro. Se você com a atitude invalida a tua oração, minha irmã. Seja sábia. As coisas estão acontecendo para que Deus responda a tua oração. Só que você não sabe esperar o tempo de Deus. Você não sabe esperar o agir de Deus. Você não sabe esperar o trabalhar de Deus. Você não sabe aguardar a intervenção de Deus. E você toma a frente de Deus. Diga comigo, todos envolvidos na edificação do lar. Irmão, o que acontece com a mulher que toma o lugar do marido? Ela é sentenciada pelo Senhor e o marido também. O marido não fica de fora, porque fica como espectador. Aquele que resolve é ela, quem manda é ela, quem diz é ela. Vai dizer isso para o meu marido, que quem manda sou eu. O que ela decidir por mim, tudo bem. Tem coisas simples que mulher, quando vai perguntar para o marido diz assim, o que você quiser tá bom. Ele ouve assim de mim, pastora,
Se eu não quisesse sua opinião, eu não lhe perguntava. Se eu estou lhe perguntando é porque eu quero fazer do seu jeito, do seu gosto. Por quê, irmãos? Nossos maridos precisam ser honrados. Nossos maridos precisam ser valorizados. E quem faz isso? É a mulher. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Vamos lá. 1 Reis 21, ainda, versículo 21 ao 23. 1 Reis 21, verso 21 ao 23. Jesus, segura o relógio hoje. Diz assim: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritastes e fizestes pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Ficou alguém de fora? Não adianta ficar nessa de olhar para Deus e dizer: ah, Deus, a culpa é dele que não toma iniciativa. Eva tomou iniciativa. Tomou ou não tomou? Foi Eva que foi lá e pegou do fruto e comeu. E fez o que com o marido? Fez o que com Adão? Tome bem. O que foi que o marido fez? Sim, senhora. Negócio de sim, senhora, meu irmão. Era para Adão ter dito: por que você comeu? Por que você não guardou a palavra do Senhor no teu coração? Por que você fez isso? Aí na hora de Deus acertar as contas, Deus começou com quem? Foi com Eva? Com quem foi que Deus começou? Segura aí, marido. Se você não está fazendo o que Deus está lhe mandando, a prestação de contas do seu lar, da sua casa, vai começar por você, que é o cabeça. Deus lhe deu a responsabilidade de ser sacerdote do seu lar. Deus lhe deu a responsabilidade de agir com graça, amor e sabedoria na sua casa. E não adianta dizer a Deus: a culpa é dela, porque foi assim que Adão falou. Foi a mulher que tu me destes. Deus foi lá acertar conta com cada um. Com a mulher que tomou iniciativa, assumiu o lugar do marido. Foi lá, acertou conta com a serpente. Mas Adão não ficou de fora. Adão ficou como espectador. O Maria vai com as outras. A música que tocar eu danço. Para mim o que der, deu. Em nome de Jesus, se posicione como sacerdote do seu lar. Busca de Deus o que Ele tem para a tua casa, para a tua família. Ajusta as coisas, meu irmão, em nome de Jesus, para que Deus estabeleça o seu lar, a sua casa sobre a rocha, para que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí Deus começa: Adão, porque você deu ouvidos à tua mulher, porque você deixou a tua mulher decidir, porque você deixou a tua mulher tomar a frente. Agora sabe o que vai acontecer com você? Você vai comer do suor do teu rosto. Você agora vai saber o que é cansaço e fadiga. Acabe teve também a sua sentença diante do Senhor. Jezabel não ficou de fora. Mas Deus não nos colocou em um lar para sermos espectadores. Todos envolvidos na edificação do lar. Agora vai para a mulherada. Vamos lá? Não dá para a mulherada ficar de fora. Tem muitos versículos aqui para a gente falar e demonstrar como o homem é o cabeça, como é que se exerce essa função de cabeça do lar. Não é com autoritarismo. A Bíblia é bem clara que se exerce autoridade com amor.
O marido tem que amar a esposa, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Depois você lê Efésios capítulo 5, ou no finalzinho nós podemos fechar com esse texto. Mas vamos para as mulheres. Mulheres espectadoras. Mulheres que ficam só observando. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Hoje é dia de Deus arrumar a casa. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15, versículo 16 e versículo 20. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu. Agora veja o versículo de número 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem peso se descobre um vadio qualquer. Irmão, que palavra! Isso é palavra para sair da boca de esposa? Isso é atitude que a esposa tome diante do marido? Quem fica observando geralmente vê o que não deveria ver. Quem vive na janela como Mical é para ficar tomando parte da vida dos outros. É para ficar julgando os outros. Mical estava onde? Na janela. Era para ele estar onde como esposa? Ao lado do seu marido, se alegrando na presença do Senhor. Por que Davi estava se alegrando? Porque a primeira vez que ele tentou levar a arca do Senhor para a cidade, ele não conseguiu, porque ele não fez da forma que Deus havia orientado. Ele então se entristece. A Bíblia diz que a arca do Senhor fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. Depois desse período, enquanto a arca da aliança estava na casa de Obed-edom, Davi buscou saber como ele faria para trazer a arca da aliança da maneira de Deus. Quando ele soube, então ele foi buscar a arca. Só que ele fez algo diferente. A Bíblia diz que a cada 6 passos que ele dava, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. E com isso, Davi começou a se alegrar na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava obedecendo ao Senhor. Porque ele estava agradando a Deus. Porque ele estava cumprindo com o mandamento do Senhor. Mical, ao invés de estar do lado do seu marido, ficou dentro de casa. E não ficou dentro de casa ocupada, ficou dentro de casa na janela, como espectadora. Quando ela viu o rei dançando, gente, a primeira coisa que aconteceu com ela foi desprezar o seu marido no coração. Minha irmã, não despreze o que o seu marido faz para Deus e na presença de Deus. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Cada um tem o seu particular com Deus. Nós mulheres temos a tendência de sermos mais quebrantadas. Nós mulheres temos a tendência de orar falando melhor. Nós mulheres temos a tendência de nos expressarmos muito mais. Às vezes os homens nem sempre são como queríamos que fosse. E o que é que acontece com isso? A mulher começa a desprezar o marido no coração. Ele pode não ser do jeito que você quer que ele seja, mas se ele for do jeito que Deus quer que ele seja, irmã, você tem que ficar feliz na presença de Deus. Eu ouvi a história de um pastor amigo meu, que ele contando que um irmão chegou para ele e disse: pastor, em nome de Jesus, vai lá falar com minha esposa, porque minha esposa está atribulada em casa.
Quando ele chegou para visitar a esposa desse irmão, a irmã começou: pastor, meu marido não para em casa. Meu marido só vive na igreja agora. Meu marido só vive lendo a Bíblia. Meu marido só vive orando. Meu marido agora, pastor, não para mais. Aí disse que ele falou assim: irmã, em nome de Jesus, se converta. Quantas mulheres querendo que os seus maridos estejam na presença do Senhor? Você tem um marido servindo a Deus e para você não está bom. Você tem um marido temente que está buscando ao Senhor e você está criticando. Você está achando isso ruim. Aí disse que esse pastor fez assim: o que você precisa é de uma surra. Aí disse que tirou o cinto. Mostrou o cinto, pastora. Eu ri quando ele contou essa história. O que você está precisando é de tomar uma surra para se converter. Ele disse que saiu de lá. Pronto, Jesus, acabei de piorar a situação. Mas resultado, primeiro domingo depois dessa visita, essa irmã estava lá na frente para se reconciliar com o Senhor, porque ela reconheceu que a atitude dela estava errada. Nós temos algo entre nós. Ele não pode me valorizar mais do que Deus. Eu não posso valorizá-lo mais do que Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Porque se Deus não estiver na nossa vida, nada entre nós dá certo. Às vezes a esposa está querendo disputar o marido com Deus. Deixa ele na presença de Jesus, que é o melhor lugar que ele precisa estar. Despreza ele não. E Mical não só desprezou Davi no coração, ela abriu a boca para criticar. Quando Davi chegou na sua casa para abençoar, ela abriu a boca para dizer o que não deveria ter dito. E ainda rejeitou a bênção através do sacerdote. Minha querida, vai uma dica. Se você quiser compartilhar suas dificuldades com seus líderes, porque precisa de ajuda para que as coisas no seu lar estejam ajustadas, amém. Mas não saia por aí falando mal do seu marido, não, porque isso não agrada a Deus. Não saia por aí desonrando o seu marido, não, porque isso não agrada ao Senhor. Não fique abrindo a sua boca para contar os defeitos, para contar as falhas, para contar as fraquezas do seu marido, com A, com B, com C, com D, porque isso não agrada a Deus. Irmã, você quer contribuir para que o seu lar seja edificado na rocha? Fecha a boca. Mulher fala demais. Mulher fala o que não deve falar. Mulher diz o que não deve dizer. Mulher muitas vezes lança palavra de maldição ao invés de palavra de bênção. Mulher tem a tendência muitas vezes de se achar melhor do que o marido. Mulher tem a tendência de se achar mais santa que o marido. Mulher muitas vezes diz que perdoou o marido, mas quantas vezes vai lá no mais profundo do abismo arrancar o que diz que já perdoou e lançar em rosto do marido? Sabe o que é que isso acontece, irmã? Destrói o amor que seu marido tem no coração por você. Por quê? Porque você está mostrando que você não acredita que Deus está transformando a vida dele. Por quê? Porque você está demonstrando que não há confiança sua por ele. Por quê? Porque você está dizendo para ele que ele nunca vai mudar. Então, para que você está sempre gastando seu tempo participando de culto de família, se as coisas não começam a mudar dentro de você? Sabe por que muitos maridos não mudam? Porque a mudança não acontece primeiro dentro da mulher. Sabe por que muitos maridos se cansam? Porque as mulheres contribuem para isso. Sabe por que acontecem muitas coisas dentro do lar que não deveria acontecer? Porque eu acho interessante, o diabo não pode, nem vai, em nome de Jesus, aparecer na nossa casa para bagunçar as coisas. Aí o que ele faz?
Faz o marido deixar uma toalha molhada em cima da cama. Aí a mulher, ao invés de com sabedoria pegar a toalha molhada e ó, vai lá e estende. Qual o problema? Vai tirar o pedaço? No momento certo. Quantas vezes eu faço? Amor, você fez isso, isso e isso novamente. Com todo carinho. Ele está aqui como testemunha. Com todo amor. A mulher fala assim: ô seu lerdo, seu retardado, quantas vezes eu já disse para você não deixar a toalha em cima da cama molhada? Você não acha que eu já tenho trabalho demais dentro de casa, não? Você acha meu trabalho pouco? Você acha que eu passo o dia inteiro de perna para cima sem fazer nada? A Bíblia diz que uma mulher rixosa, irmãos, é pior do que uma goteira. Sabe, queridas, isso não dá respaldo. Você vai dizer: mas irmã, isso não é respaldo para o meu marido me largar. Não é mesmo. Mas pega um balde vazio, coloque debaixo de uma goteira. Pinga, 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 pinga. Vai passando o tempo, o que é que vai acontecer com o balde? Vai encher. Chega o momento que vai acontecer o que com ele? Uma gota vai transbordar. E o que é que vai acontecer? Vai molhar tudo. É isso muitas vezes que acontece com nós mulheres, quando não temos sabedoria de Deus para edificar a nossa casa na rocha. Uma atitudezinha aqui, outra atitudezinha ali. A palavra dura suscita a ira, a branda desvia o furor. E aí, o diabo não pode entrar na nossa casa se materializando, mas ele vai utilizando o prato que ficou em cima da mesa, a toalha molhada em cima da cama, a luz que não desligou, a roupa suja que está no lugar errado. Não é assim, irmãs? E o que é que vai acontecendo com o casamento? Vai perdendo a graça, vai perdendo a motivação, vai perdendo a essência, vai perdendo o foco, vai perdendo o objetivo. Pensar que não, dois estranhos debaixo do mesmo teto. Isso não é mais um lar. É uma casa, mas não é um lar. Entre os dois não há mais diálogo. Os dois não conseguem mais conversar sem que saia faísca, sem que termine em brigas. Por quê? Já está todo mundo exausto, saturado, com os nervos à flor da pele. A palavra mais simples é motivo de confusão. Por quê? Não é o Senhor que está reinando nessa casa. Por quê? Porque a mulher, quando fica como espectadora, ela despreza o marido, despreza o que o marido faz, critica tudo e ainda não vive debaixo da bênção do sacerdote da casa. Tá bom para você? Para mim não tá não. Eu não quero viver isso. O que aconteceu com Mical, irmã? Porque ela fez isso, ela não fez isso com o rei. Ela fez isso com o seu marido. Deus não associou Davi como rei para Mical. Deus associou Davi como marido de Mical. E por causa disso Deus fez ela ficar estéril. Naquela época o mais desonroso para uma mulher era não ter filhos. Minha amada, honre seu marido. Respeite seu marido. Esteja debaixo da bênção do Senhor através da vida do seu marido. Veja ele como sacerdote da casa. Porque todos envolvidos na edificação do lar. Todos envolvidos na edificação do lar. Vamos falar do último tópico? Depois eu vou... Eu acho que eu tenho tempo para ler 3 versículos aqui com vocês, mulheres, tá bom? Para a coisa ficar mais clara. Efésios 1:20, vamos lá? Vamos respaldar isso na palavra do Senhor.
Efésios capítulo 1, versículo 20. Como eu vejo mulheres dizendo assim: irmã, se eu tivesse esse conhecimento antes, eu não teria perdido meu marido, eu não teria perdido minha família, porque eu fiz tudo errado. Efésios 1, 20 diz assim: deixe-me ver se é isso mesmo, se eu anotei. Não, perdão, Esther 1, 20. Perdoe-me. Esther 1, 20. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão o quê? Todas as mulheres darão o quê? Honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. E a Bíblia está dizendo: não importa se você tem posição ou não na igreja, exerce função ou não na igreja, é uma pessoa de classe social elevada ou não, honre seu marido. Faça isso. Honre seu marido. Segunda coisa, Provérbios 31, 27. Provérbios 31, 27. Que diz assim: irmãos, Deus dá uma graça tão grande para as mulheres. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão. E não come o pão da preguiça. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Vamos lá. Irmã, eu sou empregada da minha casa? Não. Mas a função da mulher é cuidar da casa. A função do marido é ser provedor. A função da mulher é cuidar da casa. Mas, irmã, eu trabalho fora. Eu também trabalho. Então, eu vou contar para você um pouquinho da nossa rotina durante um dia só. Eu acordo às 5 da manhã. Nosso primeiro momento do dia é com Deus. Nos arrumamos. Vamos à academia malhar um pouco. Isso é saudável, isso é muito bom. Nós dois juntos, enquanto eu ainda posso, porque eu estou trabalhando em casa, sou professora. Nós voltamos por volta de 7h20 da manhã. Entre 7h20 e 8 horas da manhã, que eu preciso iniciar a aula, eu consigo, irmãs, fazer café, organizar os pratos, organizar a cozinha. Eu consigo organizar um pouco da casa. E se vacilar, pergunta para ele. Fica almoço pronto para ele almoçar antes de sair para trabalhar, enquanto eu ainda estou trabalhando, dando aula online. Minha irmã está lá passando uns dias conosco. Ela diz assim: quando eu crescer eu quero ter a disposição de vocês. Mas Deus nos dá graça para isso. Quando nós fazemos sem murmurar, quando nós fazemos por amor, e quando nós fazemos porque entendemos que essa é uma da nossa parte na colaboração, na edificação do lar. Trabalho até o meio-dia. Ele já foi trabalhar. Durante o meio-dia ainda consigo tirar uma horinha de descanso. Vou terminar de cuidar das coisas, vou fazer... Gente, professor, nesse período de pandemia, está quase um médico. Trabalhando 24 horas por dia. Acredite. Porém, dá tempo para fazer tudo. Dá tempo para preparar estudo da igreja, porque é minha responsabilidade lá. Dá tempo acompanhar as mulheres. Dá tempo cuidar de célula. Dá tempo cuidar da família. Dá tempo visitar a mãe. Dá tempo para fazer tudo. Eu não sei porque tem mulheres que não conseguem, pastora. Eu não sei porque e eu ainda consigo tempo para assistir um filme. Eu ainda consigo tempo para orar. Eu consigo tempo para meditar. Eu consigo tempo para cantar. Eu consigo tempo para fazer tudo. Irmã, que hora você vai dormir? Depois das 11, provavelmente. E quando às vezes eu tenho só 4 horas de sono, a minha oração é: Senhor, que essas 4 horas o Senhor possa transformar em 8. Restaurar todas as minhas forças, para que amanhã eu esteja de pé segundo a tua vontade, cheia de vigor. E é assim que acontece. As 4 horas de sono se transformam em 8. Eu durmo melhor do que às vezes quando eu durmo 7 horas de relógio.
Por quê? Porque entendemos qual é o nosso papel diante de Deus. E fazemos isso por amor. Não coma o pão da preguiça. Deus te dá graça para fazer tudo. Vai olhar aquela mulher que a mãe de Salomão descreveu no último capítulo de Provérbios. Veja como ela é proativa e ainda se cuida. Trabalhadora. Não deixa faltar nada na sua casa. E a sua casa está edificada sobre a rocha. Seu marido não sente falta de nada. Vamos para mais um versículo apenas. 1 Coríntios 7:10. Aqui eu quero compartilhar algo com vocês que nós fazemos, nós vivemos. O que eu estou falando aqui, irmãs, são coisas que eu vivo. 1 Coríntios 7:10, que diz assim. Vamos lá. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte, que a mulher não se aparte. Por quê, irmã? Eu faço parte dele, eu sou parte dele. Eu sou metade dele, ele é minha metade. Nós nos unimos, formamos um. Tudo que nós fazemos, se nós não podemos, a maioria das vezes os dois estão juntos para praticamente quase tudo na nossa vida. Quando não podemos estar juntos, ao menos estamos de acordo. Lá em casa, irmãos, é assim, as coisas é na base da concordância, do diálogo. Não tem eu mando, você manda. Primeiro porque quando falamos de casamento, os dois, uma só carne, não existe mais o linguajar eu, meu, seu. É nosso. Nossas despesas, nossa casa, nosso dinheiro, nossa comida, nossos filhos, nossa responsabilidade, nossos erros, tudo é nosso. Esse negócio de problema seu. Tem isso lá em casa, meu filho? Não tem problema seu. Quando erramos, erramos juntos. Porque foi acordo. Não tem esse negócio de um ficar culpando o outro. Viu o que eu lhe disse? Eu não te falei? Tá vendo aí? Eu te avisei, você não tem isso. Sabe por quê? Porque só damos passos juntos. Irmão, se você quiser fazer algo e ele não estiver de acordo, o que é que você faz? Eu não faço. Ou até que ele esteja de acordo, ou então é porque Deus realmente não quer. Se ele quiser fazer algo e você não estiver de acordo, ele também não faz. Aí nós vamos orar para saber qual é a vontade de Deus. Nem a minha, nem a dele, é a de Deus. Então nós não vivemos um condenando o outro, um julgando o outro, um lançando em rosto o erro do outro, porque quando a gente acerta, acerta junto, quando erra, erra junto. Porque a coisa lá é nossa. Os cartões de crédito são nossos. A conta bancária é nossa. Quando um tem dinheiro, o outro tem. Quando um não tem, o outro também não tem. Sabe, irmãos? A coisa funciona lá assim. Por quê? A mulher não se aparte do... Não está falando apenas fisicamente, está falando, participe da vida do seu marido, participe da vida da sua esposa. Vocês são cúmplices diante de Deus. Vocês são um na presença do Senhor. Vamos para os filhos, senão a gente não finaliza. Filhos nós temos aqui, levanta a mão. Amém. Irmã, já sou casada, mas também somos filhos. Né? Então vamos lá, senão a gente não termina. Lucas 15. Todos envolvidos na edificação
do lar. Não seja um espectador. Lucas 15, verso 25, a partir do verso 25, conhecemos bem a história. Vou tentar finalizar em 5, 10 minutos no máximo. Passa o microfone. Lucas 25. Lucas 15, perdão, 25 ao 28, que diz: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Vou ler até o finalzinho. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito cevado, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi. O irmão mais velho, ele perdeu a maior alegria que aconteceu no seu lar, por ficar fora da festa, como espectador, indiferente e indignado. Indiferente e indignado. E quantos filhos nós temos assim? Por não participar da família, muitas coisas hoje, muitos fatores interferem. Os filhos que já são casados esquecem do pai, da mãe, esquecem dos irmãos, esquecem da família. Os filhos que moram dentro da mesma casa, por conta de estudos, afazeres, tecnologia, não percebem mais um momento de alegria dentro de casa. Não há mais um momento de comunhão, nem ao menos em uma refeição durante o dia, todos reunidos para compartilhar suas vidas uns com os outros. E o que nós estamos percebendo, irmãos, são pessoas indiferentes. Filhos que não se abrem para seus pais, pais que não conhecem seus filhos. Como eu disse, eu sou professora, trabalho com Fundamental 2 e percebo quantos alunos eu tenho que os pais não conhecem os filhos que têm. Por quê? Porque muitas vezes permitem que os filhos vivam indiferentes dentro de casa. Aquele filho mais velho, ele só aparece no finalzinho da história. Se você perceber, muitos versículos estavam retratando, se referindo ao filho mais novo. O filho mais novo foi o protagonista da história, mesmo fazendo tudo errado, mas ele estava lá envolvido com o pai, ele estava se relacionando com o pai, e como filho, o outro estava como? Parecendo mais um empregado do que qualquer uma outra coisa. Completamente estranho dentro de casa. Completamente diferente. Ele nem sabia dos seus direitos. Ele nem sabia o que lhe permitia. Ele nem sabia o que ele poderia fazer. Era mais um servo do que um filho. No final das contas, por agir dessa maneira, ele perde a oportunidade de estar presente no momento de maior alegria da sua casa, na presença do seu pai, porque o seu irmão havia retornado. E aqui vai uma questão que envolve muitas vezes a família. Irmãos que não se falam, irmãos que não se perdoam, irmãos que são indiferentes, irmãos que retribuem e que dão ao outro aquilo que o outro merece. E eu vou abrir um parêntese. Você já imaginou se Deus nos desse aquilo que nós merecemos? A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo nossos pecados.
tratados. Deus nos trata com misericórdia, Deus nos trata com amor, Deus nos trata com perdão, Deus nos trata com graça. E todos os dias Ele está de braços abertos para nós. E Jesus disse: trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Ame aos outros da forma que eu amo vocês. Mas, irmã, Jesus está falando isso com os irmãos da igreja. Eu acho interessante que a gente aplica essa palavra aos irmãos da igreja, mas não conseguimos aplicar essa palavra aos nossos irmãos de sangue. E queremos a nossa família para Jesus. E queremos que haja salvação na nossa casa. E queremos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como? Seus irmãos não estão vendo Jesus através da sua vida e da minha vida. Mas como? Nós não estamos revelando Jesus para eles. Nós não estamos mostrando o amor de Deus. Nós não estamos mostrando a graça do Senhor. Olha que o Pai teve a capacidade de perdoar, de amar, de abraçar. E nem tocou no assunto do erro. Nós queremos fazer pior do que o Pai. Aí Jesus, com uma parábola, diz: aquele rei que o servo devia muito, perdoou a sua dívida, mas esse servo não conseguiu perdoar uma dívida pequenininha do conservo. E aí na oração Jesus diz: se vocês não perdoarem as pessoas, vocês também não serão perdoados. E isso é muito sério, porque existem irmãos que não se falam há muito tempo, dentro da própria família. E o problema é que nós que temos Jesus e não vamos em busca da reconciliação e não vamos em busca do perdão, estamos achando que estamos caminhando para a salvação. Só que sem ajustar os ponteiros aqui na terra, a gente não consegue ir para o céu. Está entendendo? Eu não estava para dizer isso, mas Jesus mandou dizer isso. Se você tem alguma coisa para acertar com seus irmãos, acerte. Porque Ele está voltando. E nós precisamos estar do jeito que Ele disse que é para a gente estar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E eu vou finalizar com o texto de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Aqui eu finalizo, teríamos muito mais coisas, mas eu sei que Deus falou ao seu coração como Ele falou ao meu. Efésios 5. A partir do verso 22. Perdão, a partir do verso 25. Vamos lá. Maridos, amai vossa mulher. É uma só, tá, irmão? Essa uma é para sempre, tá? Até que a morte os separe. Amém? Casamento na presença do Senhor é indissolúvel. Irmã, mas tem a questão da infidelidade. Jesus disse que isso aconteceu por causa da dureza do nosso. Mas o princípio de Deus é que haja um amor tamanho, que tenhamos a capacidade de perdoar de verdade, irmãos. E não abrir mão daquilo que Deus está fazendo, fez e quer fazer na nossa família. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.
Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Fica de pé. Deus está nos dando caminho para vivermos as suas bênçãos. Há uma promessa do Senhor sobre famílias desde Abraão: em ti serão benditas todas. Ele não disse algumas, ele não disse a maioria, ele disse todas as famílias da terra. A minha família está debaixo dessa promessa. A sua família está debaixo dessa promessa. Em Abraão, por causa da fé, serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas o Senhor tem dito: cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Não podemos ficar como espectadores. Se fazemos parte de um lar e de uma família, se envolva, faça a sua parte. Irmã, mas o meu cônjuge, se ele não fizer a parte dele, continue fazendo a sua parte. Continue na posição diante de Deus e ore, porque Deus ouve a oração do justo. Porque a oração do justo, ela é poderosa. Porque Deus procura um que se coloque na brecha para restaurar os muros e não destruir a cidade. Só que a nossa oração, irmãos, precisa ser com autoridade. Autoridade, quando a Bíblia se refere, não é grito, não é ordem. Autoridade é uma vida respaldada, é uma vida coerente. Quando eu vivo o que Deus me manda e eu oro, a minha oração tem autoridade, a minha oração tem poder, a minha oração tem efeito, a minha oração não ficará sem resposta. E eu posso esperar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele diz que ouve a oração do justo. Ele diz que ouve o clamor do seu povo e atende. Então, independente do outro, faça a sua parte. Fique na posição e no tempo certo, Deus te dará vitória, porque a nossa família está debaixo da promessa do Senhor. Todas as famílias da terra são benditas, são abençoadas, e eu não abro mão disso, e eu quero que você não abra mão disso. Então coloque sua mão sobre o seu coração e comece a orar ao Senhor segundo aquilo que Ele falou com você. E diga: Senhor, me ajude a partir de hoje, mais do que emoção, a tua palavra conseguir alcançar a minha mente, a tua palavra conseguir transformar o meu interior, para que as minhas atitudes mudem. Espírito Santo, eu sei o que o Senhor falou comigo nesta noite. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelo tempo que eu errei, pelas atitudes insensatas, por estar muitas vezes como espectadora no meu lar. Mas a partir de hoje eu quero tomar posição na minha casa, eu quero tomar posição na minha família, eu quero tomar posição diante do Senhor, e eu quero declarar que Tu és aquele que edifica a minha casa, Tu és aquele que guarda a minha casa, Tu és aquele que abençoa a minha casa, Tu és aquele que restaura a minha casa, Tu és aquele que transforma
transforma a minha casa. Tu és aquele que cura o meu lar. Tu és aquele que põe tudo no lugar. E é nisso que nós cremos, Senhor. Nós cremos que nesta noite, em nome de Jesus, tudo está voltando para o lugar. Nós cremos que é o mover do Senhor nesta noite, arrumando primeiro o nosso interior, arrumando primeiro as nossas emoções, arrumando primeiro o nosso pensamento, arrumando primeiro, ó Deus querido, a nossa motivação. E eu tenho a certeza que o Senhor começou uma mudança, o Senhor começou uma arrumação no nosso lar. Porque não aceitamos menos, Deus, do que a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Não aceitamos menos, Senhor, do que a bênção do Senhor sobre a nossa família. Não aceitamos menos, Senhor, do que aquilo que o Senhor prometeu para a nossa família, para a nossa parentela. Nós cremos, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Não estamos clamando ao Deus morto, estamos clamando ao Deus vivo, estamos clamando ao Deus que disse: passarão os céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Aleluia! O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. E eu clamo nesta noite, Deus, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada família aqui representada, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada família representada do outro lado da telinha. Todos aqueles que estão nos acompanhando nesta noite, Senhor, que a tua bênção alcance agora este lar, esta família. Deus, faz o milagre, Deus, move coração. Está escrito que o coração do rei está em tuas mãos, para tudo quanto quer o Senhor inclina. Deus, há uma mulher que não abre mão da vida de fidelidade ao Senhor. Há uma mulher que não abre mão da vida de oração pelo seu marido, e ela não aceita menos, Senhor, do que o seu marido de volta e a sua casa restaurada. E eu creio, Senhor, que a fé dessa mulher estará sendo honrada pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, declaramos filhos, maridos, esposas abençoados na tua presença, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?